oração da noite, a gente vai fazer uma leitura do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O item sacudir o pó. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó de vossos pés. Isso falou Jesus, está lá em Mateus, capítulo 10, versículo 14. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, em se retirando desse ou daquele lugar, de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece a lição do Mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo, recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés e não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar a outrem, as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade no meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos que, ao invés de conduzir-nos à tarefa o êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém te recebeu a boa vontade, nem que percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras, acaso, que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-nos a Jesus com amor e prossegue, em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. De recomeçarmos. E essa segunda-feira ela se torna mais especial ainda por dois motivos. Uma, estamos começando o mês de setembro. E a outra, essa casa dá início a um ciclo de palestras intitulado, que é o setembro temático, né? Intitulado A Atualidade do Evangelho à Luz do Espiritismo. E na data de hoje, a nossa irmã Mário Renato nos traz um tema extremamente interessante, né, e que faz parte desse ciclo de palestras, chamado Atendimento Fraterno e o Autoconhecimento. Né. Então, meus irmãos, em gratidão a essa oportunidade e pedindo permissão para muitos processados esta noite, façamos mentalmente a oração que nosso amado Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como é feita em todo o universo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe, Senhor, cairmos em novas tentações, mas livre-nos de todos os males, e que assim seja. E, irmã, os bons espíritos nos dão e a palestra toda sua. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. É uma alegria estarmos novamente aqui nesta casa e nesse mês de setembro, né, com esse mês temático em torno do Evangelho do Cristo. Agradecemos o convite e o acolhimento. Como o irmão já anunciou, nós estaremos tratando sobre a questão do atendimento fraterno e o autoconhecimento. Provavelmente todos nós aqui já procuramos, né, o atendimento fraterno em nossas casas espíritas. E
de repente, até em mais de uma casa espírita, né? E se alguns ainda não procuraram, porque não sentiram necessidade, não estamos livres nós de daqui a um pouco precisarmos, né? Dessa conversa, desse diálogo fraterno dentro da casa espírita. E dentro desse ponto, entre o atendimento fraterno e o autoconhecimento, nós vamos trazer dentro do Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec compilou essa obra. Então, com a sua didática e a sua lucidez, ele traz o capítulo 5º, que vai falar das aflições, né, dos aflitos da terra, onde é intitulado esse capítulo Bem-aventurados os aflitos. E em seguida, Kardec traz o capítulo 6º, intitulado O Cristo Consolador. Então, esse Cristo que vem consolar os aflitos da terra. E nesse capítulo 6º, no item 1, intitulado O Jugo Leve, do Cristo Consolador, o Jugo Leve, Mateus narra as seguintes palavras de Jesus: Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então são palavras de Jesus que Mateus narra em seu Evangelho. Vejamos, Jesus ali fala, vinde a mim, então todos nós, os aflitos da terra. E ele fala no jugo, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como que o jugo pode ser suave? Né? Como que um jugo, se é um jugo, quando nós falamos em jugo, nós já pensamos em algo que nos pressiona, que vem pesar em nós. Mas aí Jesus diz, meu jugo é suave. Que jugo que ele está se referindo, né? Jesus se refere à observação da lei de Deus, dessa lei de Deus que nos ensina. Por isso que ele é suave, porque é a lei natural, a lei divina que rege a todos nós, encarnados e desencarnados. E aí ele fala o fardo leve. Fardo leve, se é fardo é pesado, não é verdade? O fardo de ser pobre, de tantas coisas, né? É pesado. Mas Jesus diz que é leve. Por quê? Porque justamente essa lei que ele se refere, que é a lei divina, ela impõe, né? Nós, por dever, o amor e a caridade. Aí ela é leve, porque é o amor e a caridade. Então essas palavras vêm a nos trazer aqui, na casa espírita, aonde é prestado atendimento fraterno. E o centro espírita, seja qual for, ele deve representar os braços de Jesus abertos, acolhendo a todos aqueles que chegam, todos, indistintamente. Então, todas as casas espíritas têm esse princípio de representar os braços de Jesus, né? O nosso mestre, nosso guia, de braços abertos a todo aquele que aqui adentrar. E dentro, então, dessas atividades da casa espírita, nos centros espíritas, nós temos que fazem parte da área do atendimento espiritual, nós temos a recepção e o atendimento fraterno, dentre tantas outras. Mas por que nós vamos nos deter uns minutinhos aqui na recepção e no atendimento fraterno?
Porque essas atividades, elas se distinguem das outras, porque tem um contato mais personalizado com aqueles que chegam, não é verdade? Quando nós chegamos na casa, tem os recepcionistas nos dando boa noite, nos acolhendo, prestando informações, e é individual. É conosco, é o recepcionista e conosco, aqueles que chegamos na casa espírita. Então, é um contato mais individualizado. E o atendimento fraterno, mais ainda, né? Os irmãos que trabalham nessa atividade, no diálogo fraterno, eles têm também essa maior proximidade, maior individualidade com aquele que está ali para ser atendido. Aí, irmãos, isso para nós e para todos, né, que chegam na casa, resulta a importância de que esse serviço que a casa presta seja realizado por trabalhadores capacitados nessa atividade, né? Que tenham condições pessoais, que tenham condições doutrinárias, de acordo com essa responsabilidade que é muito séria. Isso dentro das nossas casas espíritas. E aí, nós vamos lembrar de quando Jesus esteve encarnado entre nós, né? As pessoas o seguiam, e os seus discípulos, depois, né, as pessoas necessitadas que iam seguindo Jesus, ele também fazia. Ele recepcionava porque ele acolhia, né? Ele acolhia. Ele não tinha preconceito, não distinguia ninguém. A todos ele recebia com o mesmo amor e com a mesma firmeza sempre que necessário. Ele prestava atendimento fraterno, com certeza, porque ele ouvia as pessoas. Ele não impunha nada, não cobrava nada, não julgava, não criticava, mas ele ouvia com os ouvidos de ouvir, com todo o amor que era a característica desse Mestre Jesus, né? E aí, ele tinha os apóstolos, né? Os apóstolos que mais tarde, quando ele partiu daqui, ficaram encarregados de levar a boa nova a todos os lugares conhecidos de então. E Jesus conversava muito com os seus apóstolos. Eles se reuniam geralmente da noite na casa de Simão Pedro para ali conversarem. Foi ali nesta casa de Simão Pedro que aconteceu o primeiro evangelho do lar, quando Jesus se reunia com esses seus amigos e ali comentavam as Escrituras. Vejam bem que ainda não existia o Evangelho como nós conhecemos hoje, porque os evangelistas escreveram após a partida de Jesus, muito tempo depois. Mas eles se reuniam para discutir as Escrituras. E ali Jesus dava, então, profundas lições àqueles espíritos encarnados. E certa vez, eles conversando, Jesus pergunta 3 vezes para Pedro se Pedro o amava. E isso está um relato no Evangelho de João, capítulo 21, item 17, versículo 17. E na 3ª vez Jesus diz: Simão, filho de João, tu me amas? Pela 3ª vez. Pedro entristeceu-se, ele era humano tanto quanto somos nós, né? Por lhe ter dito pela 3ª vez: Tu me amas? E lhe diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus então diz para Pedro: Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. O que será que significa esse pedido de Jesus?
apacentar as ovelhas. Quem são essas ovelhas? Então, apacentar, irmãos, significa o cuidado do pastor com suas ovelhas, o guiar as suas ovelhas, guardar do perigo, conduzir o rebanho. Essa é a palavra apacentar. Para nós, no nosso campo íntimo, interior, apacentar vai trazer o significado do ato de nós nos nutrirmos intimamente de harmonia, de serenidade, construindo então aos poucos a nossa paz interior. E aí vejam, quando Jesus fala para Pedro, apacenta minhas ovelhas, com certeza ele não estava falando do rebanho das ovelhas no sentido dos animaizinhos. Mas Jesus, nesse caminho que Jesus mostrou a Pedro, e aí por consequência todos nós, que somos também seus discípulos, todos nós somos os discípulos ainda de Jesus, de todos os tempos, já idos mais de 2000 anos. Então esse caminho foi a terapêutica do cuidado que acalma, do cuidado que pacifica, que serena, que apacenta. E esse caminho dessa terapêutica, ele é individual e é coletivo. Por quê? Porque somos todos ovelhas do mesmo rebanho, todos ovelhas do mesmo rebanho, sem distinção. E lembramos que também tem uma passagem que Jesus falou que do meu rebanho nenhuma ovelha se perderá, porque Ele está a cuidar de nós. Nós poderemos nos perder no caminho, desviar o rumo, porque a escolha é nossa, porque Jesus e Deus, nosso Pai, respeitam o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, não nos impõem nada. Então, de repente, nós vamos, às vezes, nos desviar do caminho. Mas Jesus sabe que retornaremos, porque nenhuma das suas ovelhas se perderá. Algumas podem até retardar, mas não ficarão para trás. Então, nessa questão desse cuidado, do apacentar as ovelhas, acalmar as ovelhas, cuidar, guiar as ovelhas, nós temos então dentro da casa espírita essa atividade também do atendimento fraterno. Porque ali aquele atendente estará também, assim como a recepção, representando os braços de Jesus. Estará ali com esse dever sublime de apacentar, de acalmar. Então, tornar-se um atendente fraterno na casa espírita é responder a esse chamamento para que seja possível a aplicação dessa terapêutica do Cristo no cuidado que apacenta com o nosso semelhante, mas sempre sob as luzes da doutrina espírita e, em especial, sob as luzes do Evangelho. Então, esse é o dever principal daquele que atende. Então, irmãos, esse serviço, essa atividade do atendimento fraterno, de acolhimento na casa, ela vem como um incentivo. Pensemos, quem aqui já esteve atendido em atendimento fraterno vai pensar um pouquinho, né? Não precisam se manifestar, mas vamos pensar um pouquinho. Quando nós chegamos até a casa e pedimos para conversar, para termos esse diálogo fraterno, vamos pensar como fomos acolhidos, o que recebemos ali, né? Aí vem então esse serviço atuar como um incentivo, como um estímulo para o autoconhecimento.
um estímulo para essa reforma interior tão necessária para todos nós. E o estudo do Evangelho e da doutrina vai nos auxiliar, né, a buscar essas soluções para os nossos conflitos de toda a ordem. Porque o atendente fraterno, ele é um ser humano, um espírito encarnado, também com suas fraquezas, suas limitações, suas imperfeições. Também. Porque aqui na Terra, como nós citamos, né, capítulo 5, somos todos aflitos, todos necessitados, todos enfermos da alma. Então, o atendente fraterno também, ele é um ser que traz a sua humanidade. Porém, ali naquele momento em que ele está servindo, nesse acolhimento àquele que chega na casa, ele vai esquecer de si. Porque ele está ali para acolher, para esclarecer e para consolar à luz do Evangelho do Cristo. Então, vejam bem, acolher, consolar, esclarecer. Mas não com as suas experiências pessoais, ou aquilo que acha ou deixa de achar, mas esse esclarecer à luz da doutrina e à luz do Evangelho. Então, consolando alguém, esse alguém é esclarecido. E a melhor forma de consolar alguém é arrancar da ignorância. Não dessa ignorância pejorativa que a gente fala por aí, mas a questão do desconhecimento das verdades. Outra fala de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o Evangelho virá a nos esclarecer, e o atendente fraterno tem esse dever moral de orientar aquele que chega, consolando, esclarecendo, apacentando sob a luz do Evangelho, para esclarecer, para que aquele que procura atendimento fraterno saia da ignorância das coisas da vida, das leis de Deus, dos ensinos do Cristo, para então poder ele encontrar em si as respostas e as soluções para os conflitos que traz e que todos trazemos. Todos nós trazemos nossos conflitos, fraquezas, vulnerabilidades, né? Virtudes, mas também equívocos, virtudes, mas também nossos vícios, não só materiais, mas vícios morais, todos trazemos. Então é necessário que haja esse esclarecimento para que melhor possa a pessoa ser consolada. E Divaldo Franco traz uma fala numa entrevista que nós lemos, onde ele diz assim: a função do Espiritismo não é curar corpos, mas animar o homem, a fim de que se autocure espiritualmente e a saúde seja uma consequência da própria transformação moral. Então, quando nós vamos procurar essa questão dessa autocura, porque a doutrina nos traz que a maioria das nossas enfermidades físicas se originam no espírito enfermo. Então, o espírito enfermo vai refletir no corpo da matéria, né, as enfermidades da alma. Então, como? Precisa sim, né? Essa autocura de dentro para fora. Dentro para fora. Então, o que precisamos fazer para isso? O autoconhecimento. Né? O autoconhecimento. O que é esse autoconhecimento que tanto falam, mas como que se faz esse autoconhecimento? Né? Como que se faz? O que é isso? Na prática? Então vejam bem, para trabalharmos esse nosso interior, nessa transformação moral, é preciso então trabalharmos em nós, nesse autoconhecimento.
conhecer a nós mesmos. Tanto o atendente fraterno quanto aquele que chega na casa procurando esse diálogo. Então, é fazer uma autoanálise, um autoexame de tudo em nós, nossos comportamentos, nossas prioridades, nossos hábitos, pensamentos, sentimentos, porque quando nós fizermos essa autoanálise disso tudo em nós vamos ir gerando uma autoconsciência de nós mesmos. Fica mais fácil de trabalhar. Então, nós vamos identificar em nós os pontos fracos que devemos empenhar mais trabalho para vencermos e superarmos. Esse faz parte do autoconhecimento, né? E vejam bem, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. É o meio mais prático e mais eficaz para nós nos melhorarmos. Então, essa frase do conhece-te a ti mesmo, ela é atribuída a Sócrates, lá na antiguidade, na Grécia, atribuída a Sócrates, mas, na verdade, ela estava escrita antes ainda dele num templo, lá dos gregos, templo de Apolo. Essa frase Sócrates se utilizou e essa frase é usada até hoje em muitas religiões, porque ela é importantíssima. Importantíssima. Então, Santo Agostinho, aqui nessa questão 919, é Santo Agostinho que relata, que responde a toda ela. E aí, vejamos, qual é esse meio? Tudo bem, essa análise. Como faremos essa análise desse autoconhecimento? Santo Agostinho relata ali: fazer como eu fazia enquanto estava aqui na matéria. Ao terminar a jornada do dia, eu me questionava, me analisava. Tudo que o meu proceder naquele dia ele coloca. Essa autoanálise. O que eu tinha feito, como eu tinha feito. Se eu fizera todo o bem que estava ao meu alcance fazer. Se eu não prejudiquei ninguém. Tudo isso ele passava em análise no fim de cada dia. De cada dia. Aí isso vai gerando em nós esse conhecimento de nós mesmos. E aí nós vamos identificando esses nossos pontos fracos para que possamos trabalhar neles. Porque cada ponto fraco em nós, vencidos, sofrimento a menos. Porque, vejamos, irmão, quando nós trazemos pensamentos ruins, derrotistas, pessimistas, de desânimo, que nós temos essa tendência ainda no nosso atual estágio evolutivo, nós estamos enfermando o nosso corpo também, causando enfermidades ao nosso corpo também. Quando nós trazemos em nós sentimentos tóxicos, quando nós alimentamos em nós, porque sentir a raiva é uma coisa que faz parte, a raiva momentânea. Sentir uma frustração, sentir uma mágoa, ainda faz parte da nossa caminhada. Nós não somos anjos, mas ela deve ser passageira. Agora, se nós ficarmos ali, remoendo, alimentando, nos nutrindo desses sentimentos ruins, da raiva, que depois vira ódio, das mágoas, do rancor, do ciúme, da inveja, da maledicência, olhem tantas coisas ruins. E se nós ficarmos alimentando, são tóxicos. É o espírito que está ali alimentando, não é o corpo. Só que vai refletir no corpo. Quem comanda o corpo da matéria é o espírito.
O corpo é que o comanda. O espírito que comanda, o corpo obedece. Então vai interferir, vai gerar essas enfermidades. Vai gerar úlcera, vai gerar problemas cardíacos, pode gerar câncer, etc. N enfermidades, enxaquecas. Por quê? Porque nós estamos ali alimentando esses sentimentos, nos comprazendo em pensamentos derrotistas, em sentimentos tóxicos. Então, quando nós identificarmos, vai ser fácil trabalhar neles, não é verdade? Se nós vamos começar a fazer como Santo Agostinho fazia, de todo final do dia ele fazer essa autoanálise, nós podemos e devemos, né? À noite, quando nos recolhemos, quando já encerrou a nossa jornada, nos recolhemos, fazemos essa autoanálise. E aí vem a prece também. Pedir para Deus que Ele nos dê força, coragem, sabedoria para enfrentarmos a nós mesmos. Então, eu vou identificando, vou dar um exemplo aqui. Vamos identificar, tá? O João lá é uma pessoa, é um espírito encarnado que ainda tem muita dificuldade de perdoar. Tem dificuldade de perdoar, é muito rancoroso. E o rancor daí vem trazer também vontade de vingança, né? Ele vai desenvolver enfermidades físicas. Mas se esse João, ele, nessa autoanálise, ele conseguir identificar que a sua maior fraqueza nessa reencarnação é justamente o rancor e o ódio, ele identificou, ele vai conseguir se trabalhar. Aí vai empreender esforços contínuos, né? Usando todos os instrumentos possíveis, né? A terapia espiritual da casa espírita, leituras boas, palestras, terapia com psicólogo, se for o caso, mas vai trabalhar nisso. E ele poderá, então, extirpar dele isso. Venceu. Um mal a menos. Então, vejam a importância de nos autoconhecermos, né? A importância de que possamos perceber, mas também as suas fraquezas, as nossas potencialidades. Joana de Anjos, nesse livro aqui, onde nós nos embasamos bastante para essa exposição, Autodescobrimento, uma busca interior, de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, ela coloca assim, num dos parágrafos: aquele que se conhece sabe os recursos que pode utilizar para o desempenho das tarefas e funções que lhe cumpre executar, aceitando-as como parte do processo existencial no qual está inserido. Não é verdade? Vamos conhecer também, não só os nossos males, porque nós trazemos também o lado positivo, nós não somos só sombra. Né? A doutrina nos traz que nós somos sombra e luz. Ficamos na sombra quando nós deixamos que essa sombra encubra a luz, mas nós trazemos a luz em nós. Outra frase de Jesus: que brilhe a vossa luz. Ele não perguntou se nós tínhamos luz interior, ele afirmou que brilhe a vossa luz. Então, porque nós trazemos essa luz em nós, porque nós somos de essência divina, filhos amados do mesmo Pai. Nós é que nos perdemos no caminho por causa das nossas escolhas infelizes, né? Das nossas escolhas equivocadas nessa existência e em outras existências, e nós somos um somatório, né? O que estamos hoje aqui nessa reencarnação, somos um somatório de todas as existências passadas, que são inúmeras, e mais a nossa vida de hoje, no nosso passado recente. Somos a soma das nossas escolhas. Então é preciso que estejamos atentos a essas escolhas, que tenhamos essa sabedoria do discernimento para eleger as nossas prioridades, de combater os vícios que não são bons, os vícios vício já não é bom, né?
não só os materiais, mas os morais também. Né? O vício da maledicência é um vício. Precisamos extirpar de nós. Nós podemos, né? Jesus sempre confiou em nós. Ele sabe que podemos. Então, queridos irmãos, que o tempo aqui parece que voa mais rápido ainda. Nós vamos deixar ainda uma frase de Santo Agostinho aqui, quando ele diz que o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. E aí é necessário compreender que estamos no mundo para nos desincumbir de uma tarefa essencial, que é a construção de uma nova sociedade, que será resultado da edificação de nós próprios no mundo íntimo. Olha a responsabilidade. E nós mais ainda que estamos reencarnados agora, nesse tempo, nessa era de transição planetária, não é verdade? Temos esse compromisso sim, perante Deus, porque nós somos co-criadores de Deus, perante Deus, de nos transformarmos intimamente, para que então o planeta se regenere, porque não tem como o planeta se regenerar se os indivíduos não se regenerarem. Então nós temos esse dever. E dever com aqueles que estão chegando em nossos lares pela reencarnação, que também irão esses atuar neste mundo, né, e ajudar para que esse planeta chegue mais depressa nesse mundo de regeneração. Então, irmãos, nós agradecemos. Fica a sugestão dessa obra, fica a sugestão do Livro dos Espíritos, né? Para que possamos nós ter a força, a coragem, o bom ânimo e a perseverança de trabalharmos em nós essa transformação moral e de procurarmos sim a casa espírita que acolhe, que consola e que esclarece. E que Jesus nos ilumine, que Jesus nos abençoe e nos conduza. Muito